justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino de eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. A justiça do Senhor, querido, sempre vai prevalecer, porque Ele é um reino inabalável. Amém? Vamos conversar acerca deste assunto hoje, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Que bom que você teve acesso, então, a mais um conteúdo deste canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso para que possamos impulsionar este trabalho evangelístico e, então, levar mais adiante a santa palavra de Deus, que governa a nossa vida, é para governar a nossa vida, na verdade, e traz sobre nós a misericórdia do Pai, que nos livra do mal, que nos salva e que nos impulsiona a buscar pela vida eterna. Porque até isso nós vamos aprender na palavra hoje, que até para buscar as coisas eternas foi porque o Espírito do Pai, o Espírito de Deus foi colocado em nós através do Filho dele, e nós clamamos e nós temos anseio pelas coisas da eternidade. Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos no capítulo 1, verso 14 e 15. Praticamente este é o pano de fundo principal da palavra de hoje, que vai nos ensinar acerca do verdadeiro arrependimento. Muitos passam pelo processo do arrependimento falso, que é o arrependimento que traz mais remorso do que verdadeiramente uma mudança de vida. Então, é arrependimento ou é remorso? Nós vamos aprender acerca disso, porque Jesus alertava o povo naquele tempo e continua alertando através da sua santa palavra que é necessário se arrepender para crer. E quando cremos, também nos arrependemos. Vamos aprender nesta palavra de hoje que há uma dupla ação da divina graça, arrependimento e fé. Mas e aí? Você tem se arrependido ou tem só sentido remorso? Você já viu alguém arrependido de verdade ou apenas um remorso, onde tem um pico de emoção, mas ele é passageiro, mas a mudança de vida não vem após este pico emocional? Arrependimento e fé, vamos ver que não tem nada a ver com as nossas emoções, mas tem tudo a ver com a palavra de Deus em nós e o seu poder de transformação. Você quer aprender acerca disso? Vem comigo, porque o Espírito Santo vai governar este estudo e ele já tem todas as instruções a respeito deste assunto para comunicar através da minha vida para você. Eu estou aqui apenas como instrumento. Eu não sou nada sem Jesus, não faço nada além daquilo que ele me manda dizer, e tudo o que ele manda dizer já está escrito. Eu não acrescento e nem tiro nada das Sagradas Escrituras. Remorso ou arrependimento? Vejamos então na Santa Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o que Deus vai falar acerca disso para nós. Para começarmos então a preencher a nossa mente com o poder dos céus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Por que Jesus ele disse chegou a hora? Quando se fala chegou, ele está fazendo uma menção ao que Deus havia mandado dizer para o povo há muito tempo atrás, anunciando essa chegada. E Jesus
o prometido do Pai para o seu povo havia chegado. A gente vai perceber no Antigo Testamento que o profeta Malaquias anunciava a vinda de Jesus, Isaías anunciava, inclusive vamos ver um relato de Isaías, no capítulo 42 de Isaías, assim diz: O Senhor Deus diz, aqui está o meu servo a quem eu fortaleço, o meu escolhido que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade. Fica evidente que ele está falando do Messias, aquele que seria enviado. É interessante fazer um parêntese aqui a respeito da cultura judaica. A palavra servo na cultura judaica significava aquele que tinha sido escolhido para uma missão importante. Não era que o servo seria um escravo humilhado, mas seria alguém escolhido para uma missão importante. Então, Deus já anunciava anteriormente por seus profetas, por seus anunciadores, que viria aquele que teria uma missão muito importante na terra, que seria para trazer a boa notícia, que é isso que quer dizer evangelho em grego, boa notícia. Mas que boa notícia é esta? Boa notícia é que Jesus vinha para salvar o seu povo. E agora, uma outra base deveria sustentar o seu povo. Já não eram mais as suas próprias obras para querer o merecimento da salvação, mas era a obra de Cristo que viria a ser, então, a base fundamental de toda a salvação na terra. Então, vejamos o que também está escrito em Romanos, no capítulo 12, verso 1, que vai nos falar acerca da renovação da mente. E o que renovação da mente tem a ver com arrependimento para crer no Evangelho? Bem, nenhuma mente ainda dentro da naturalidade da descrença. O que significa isso? O ser humano sem Deus, ele naturalmente, ele não acredita, ele é descrente. Só a partir da sobrenaturalidade da palavra, que tem o poder para dividir alma e espírito, que é o próprio poder de Deus, que é a vida do céu na terra, é capaz de renovar a nossa mente adâmica, caída, descrente, para uma mente renovada pela palavra de Deus. E então vamos cultivando a mente de Cristo em nós e assim o crer e o viver amadurecendo a fé a partir do crer vai governando uma vida de amadurecimento na nossa caminhada de fé. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho era o chamamento de Jesus, mas antes dele, João Batista também anunciava este arrependimento, preparando o caminho para Jesus chegar, preparando o povo para que quando o Messias chegasse, o povo estava ali com o coração menos duro, mas mais aberto para receber a boa notícia que Jesus viria anunciar. Então, uma mente renovada vai trazer arrependimento. Porque se nós continuarmos com a nossa mente humana voltada para as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nós não teremos condições alguma de crer. Portanto, o crer, ele vem de Deus. Nenhum ser humano consegue crer em Deus com força própria. Nós vamos aprender aqui ao longo das Escrituras. Mas vamos então em Romanos, no capítulo 12, verso 1, que vai dizer assim para nós: Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. O quanto é necessário termos uma mente renovada. Agora, nós temos poder de nos auto-renovar? Não, a renovação vem pela palavra de Deus, que vai colocando em nós a vontade e os pensamentos de Deus através das Escrituras.
E a palavra de Deus, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, que ela é eficaz, ela é viva e eficaz. Então, quando a palavra de Deus invade a nossa mente, ela tem o poder. Por mais que você ache que está somente lendo alguns vocábulos em um papel com palavras impressas, não, elas são o poder de Deus, elas são espírito e vida. E elas têm o poder de separar a alma, que é o nosso pensamento, e o espírito. Ela vai no profundo, vai dividindo o que vem dos nossos pensamentos e o que é pensamento de Deus. E ela é eficaz para fazer essa separação e nos mostrar uma direção diferente. Deus nos preparou com uma mente e nos deu um espírito, mas depois ele vem com a sua palavra e separa as duas coisas. Por que tem que separar? Porque uma mente sem Deus, sem Jesus, é uma mente voltada em si mesmo. Deixou de adorar o seu Criador para adorar a si mesmo. Mas a verdadeira adoração é aquela na qual nós nos conduzimos ao nosso Criador. E isso só é possível pela renovação da nossa mente, que vai retirar de nós as nossas vontades, os nossos desejos e vai colocar os de Deus em nós, mediante a palavra de Deus. E isso vai nos conduzindo a um amadurecimento de fé, que vai dando evidência para nós se nós estamos arrependidos ou apenas com um sentimento de culpa, um remorso. O remorso não renova a nossa mente. O remorso não nos leva a uma fase, a um processo de arrependimento genuíno, verdadeiro. Não nos leva. É necessário uma renovação da nossa mente. Então, arrependimento e fé. Ninguém consegue se arrepender sem que Deus nos dê condições para isso. E como é que essa condição vai chegar até nós? Pelo acesso à palavra. O acesso à palavra vai começar a redirecionar os nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus vão estar sendo injetados na nossa mente através da Bíblia. Então a gente precisa começar a olhar para a palavra de Deus não só como meramente um livro que possa ocupar as nossas estantes, as nossas gavetas, os nossos bancos de carro, nos quais às vezes a gente só pega essa Bíblia nos lugares específicos do carro quando chega o domingo. A Bíblia é o próprio poder de Deus e ela tem a eficácia de separar as nossas vontades que não são boas e trazer a vontade de Deus para governar e nos instruir. Mas é necessário a gente ter contato com a palavra. E ela vai gerar arrependimento em nós. Porque nós vamos estar diante de uma verdade. A verdade não é algo. A verdade é alguém. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, as minhas palavras são espírito e vida. Eu sou a verdade, o caminho, a vida. Então, toda a verdade que se resume nas Escrituras é Cristo. Tudo aponta para Cristo, tudo é Cristo, porque tudo foi nele, por ele e para ele, criado todas as coisas. Então, o arrependimento e a fé vem mediante ao contato com a palavra, que vai gerar em nós a verdade de Deus, vai produzir em nós a verdade de Deus a partir do momento em que a verdade é injetada na nossa mente. Nós temos condições de crer naquele que nos envia essa verdade, e então a gente começa um processo de verdadeiro arrependimento. Porque, queridos, o arrependimento é quando você tem consciência de que você é pecador. Porque tem pessoas que não têm essa consciência. Acham que o que estão fazendo não tem nada a ver, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Por quê? Estão crentes em uma verdade que é sua. Só que a verdade que realmente nos liberta é aquela verdade que, anunciada, gera fé em nós. E que verdade é essa que, quando anunciada, gera fé em nós? A palavra de Deus. É ela que vai gerar fé em nós. Assim está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra.
Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus, que é a palavra, que é o Espírito que nos conduz à verdade. Então, sem este contato com a palavra, nós muitas vezes pensamos que a nossa verdade é a verdade. Mas quando vamos ter contato com a verdadeira verdade, que é Cristo, nós começamos a perceber que estamos enganados. A Bíblia diz que todos estamos destituídos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, assim está escrito. Glória de Deus não é nada místico, a glória de Deus fala de caráter. A glória de Deus é o caráter dele, que eu posso resumir aqui em santidade e amor. O céu não tem só santidade, ele tem amor. Porque a santidade se refere à perfeição, à pureza de Deus. Mas não bastaria só a pureza e a santidade, porque senão nós não entraríamos lá. Porque o ser humano algum tem a perfeição ao ponto de se assemelhar a Deus. Não tem. Nós não temos condições alguma de estarmos em pé de igualdade com a perfeição e a santidade de Deus. Somos santos porque Deus é santo, assim está escrito. A santidade dele é colocada em nós. Então, só santidade não nos bastaria para entrar no céu, porque nós nunca teríamos essa condição. Foi necessário também o amor. É por isso que Deus tem o amor santo. Este é o caráter complexo, completo, sublime, absoluto de Deus. Ele é santo porque é puro, perfeito, mas é amoroso, misericordioso. Então o céu, ele tem santidade e amor. O amor consiste em ele ter nos dado condições de entrar mesmo se nós não merecêssemos. Por isso ele nos amou primeiro. Assim está escrito em 1 João capítulo 4. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus primeiro, mas ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Então, o arrependimento e a fé vai sendo gerada em nós a partir do contato com a verdade. A verdade sendo injetada em nossa mente, através da leitura da palavra, vai gerando em nós uma fé salvadora. E tudo isso porque a palavra não é só meramente vocábulo organizado como uma frase construída, colocando em nós um significado, um contexto de um texto que gera um sentido. Não, a palavra é o poder de Deus e ela é viva e eficaz. Nada passa desapercebido do Senhor. Ele sabe exatamente o que pensamos e sentimos e a palavra dele separa isso. A gente pode até dizer uma coisa, eu estou arrependido, mas Deus sabe aqui dentro de nós, na nossa mente, o que realmente nós já nos arrependemos de verdade. Ele sabe porque a palavra dele separa. Por que separa? Porque se a palavra vem daquele que é santo, o que é santo ela vai identificar. O que é puro e vem dele, vai identificar. É por isso que Paulo, em uma de suas cartas aos Filipenses, capítulo 4, ele também vai falar acerca disso. E isso é um dos processos da renovação da mente, quando nós já estamos em uma jornada de amadurecimento da nossa fé, porque anteriormente passamos pelo processo do arrependimento. Porque é todo um processo, é de glória em glória, é uma jornada. Então Paulo dizia aos Filipenses que se a gente quer a renovação da nossa mente, a gente tem que se apropriar de tudo que é puro, de tudo que é santo, de tudo que é agradável. Para quê? Para que a gente esteja em consonância com aquilo que é puro, a gente precisa estar buscando aquilo que é puro. Porque não adianta eu dizer, eu quero a pureza de Deus, mas buscar aquilo que é contrário à pureza de Deus. Eu quero aquilo que é bom e buscar aquilo que é mal. Então não há coerência. O arrependimento e fé que vai sendo gerado em nós, vai ser nos conduzindo a uma fé salvadora. Agora, o que é fé? O fundamento da fé é aquilo que não se vê, mas que se espera. O que é isso que se espera? As promessas de Deus
são o objeto da nossa fé. As promessas de Deus são o alvo da nossa fé. Agora, eu quero ter uma fé salvadora que alimenta a minha caminhada, me amadurece, me leva a um arrependimento genuíno. Isso significa que a palavra vai começar a direcionar a minha vida e eu vou começar a mudar. Então eu não mudo por vontade própria, eu mudo pela vontade de Deus. Direcionada por onde? Por quem? Pela palavra. Por onde? Pela busca. Deus disse que Ele não revelaria os seus mistérios a qualquer um. É porque Ele escolhe, Ele faz acepção de pessoas? Não. É porque não há consonância, não há coerência. Se alguém diz que quer conhecer a Deus, mas não se dispõe, não se humilha, se humilhar é no sentido de, olha, eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso melhorar bem aqui. E o Senhor se agrada disso. Porque Ele percebe que você entende que você é pecador e que você precisa dele. Então, o arrependimento, ele precede o crer. Assim como o crer também vai gerando cada vez mais arrependimento em nós. Então é uma dupla ação da divina graça. Arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Porque um coração não arrependido, queridos, ele não entra em consonância com a verdade de Deus. Logo, ela tem uma barreira para operar. Se não há arrependimento, não há condições do poder de Deus gerar vida em nós. É como você querer sintonizar uma rádio e você não encontrar a frequência correta. Nossa rádio local, Serra Bel FM, você tem a frequência 87,9 para sintonizar. Se você quiser sintonizar a Serra Bel FM, você sabe que para ter acesso aos conteúdos bem nítidos, você tem que sintonizar exatamente na frequência 87,9. Se você sintonizar 87,5, você até escuta alguma coisa, mas não é nítido, você não entende muito bem. E aqueles ruídos atrapalham você estar recebendo a mensagem nitidamente, corretamente. Eu comparo que é da mesma forma. Às vezes a gente quer uma vida com Deus, mas não está ainda na frequência correta, ainda não entrou em sintonia com a verdade de Deus. Isso significa o quê? Eu quero uma vida diferente com Deus, eu até escuto a palavra aos domingos, eu sento lá para alguém ministrar no meu ouvido, mas aquela verdade eu não deixo entrar. E quando é que a gente não deixa? Quando a gente ouve a verdade ser proclamada, mas a gente continua com soberba, achando que a gente não tem nada para melhorar, que está tudo bem, não tem nada para se arrepender. Uma jornada de fé em amadurecimento é uma jornada de arrependimentos, porque nós estamos destituídos da glória. Destituídos, pensa bem, destituído é aquilo que te pertencia, mas você perdeu. Destituído, foi tirado de você. Quando foi que isso aconteceu? Lá em Gênesis. Quando Adão e Eva estavam com a glória de Deus, ele vinha visitar, eles tinham comunhão, eles tinham relacionamento e de repente eles não obedecem. E eles automaticamente, a partir da desobediência, se desconectam da fonte geradora de vida neles. E a partir daquele momento, a mente deles se separou da mente que gerava vida. A mente que gerava entendimento ficou ali separada. E nós somos descendência dessa semente, mas aqueles que estão em Cristo Jesus já foi uma outra semente que nos gerou, que é o novo nascimento. Inclusive nós temos aqui no canal um vídeo acerca disso, o novo nascimento. Por que nós temos que nascer de novo? Procure lá nos arquivos do canal que você vai encontrar esta palavra, o novo nascimento. Por que eu tenho que nascer de novo? Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já são nova criatura porque vieram de uma outra descendência, uma descendência espiritual, regenerada mediante Cristo Jesus, que é a semente não corruptível, a semente pura que entrou no mundo como o segundo e último Adão. Agora sim, ele veio para trazer a pureza completa que o ser humano havia perdido. Então, queridos, uma fé salvadora é a fé que vai gerar em nós arrependimento. E ela vai vir pela palavra. E ela vai vir por uma vida de submissão à palavra.
É necessário uma sujeição verdadeira. Não adianta eu ouvir a palavra, mas não me deixar ser sujeito a ela, para poder resistir ao inimigo. E resistir é combater, é confrontar. Como que eu vou confrontar se eu não tenho a verdade em mim? Então, nós precisamos estar em sintonia com a frequência do céu. E a sintonia da frequência exata do céu está toda destrinchada nas Sagradas Escrituras, para que tenhamos uma fé que vai realmente nos salvar. E a origem desta fé é Jesus Cristo. Eu posso ter fé. Fé é acreditar em alguma coisa. Mas a fé bíblica, a fé que vai gerar salvação em nós, ela é mediante Cristo Jesus, que é o autor. A fé começa em Cristo. Ele é o autor desta fé. E como eu vou viver esta fé? É uma entrega pessoal. Eu posso até orar junto com os meus irmãos, reunidos numa congregação, num culto. Eu posso até participar de audição de ministrações em um culto, em um congresso, em uma conferência, mas a fé, ela é uma entrega pessoal. É uma entrega pessoal. De quê? De confiança. Confiar em quê? Nas promessas de Deus. E aonde eu vou ter acesso a essas promessas? Na palavra. É por isso que tem muita gente perecendo sem saber em aonde se apoiar. E aí vão se apoiando em mentiras produzidas pelo pai da mentira, que nós já sabemos quem é. Agora, o pai da verdade tem as suas produções. E essas produções do pai da verdade é a obra verdadeira. E ela prevalecerá. Ela prevalecerá, porque ela vem de um reino que é inabalável. Terão coisas que serão abaláveis, mas o reino de Deus é inabalável. É inabalável. Então, como vamos entender que estamos realmente amadurecendo na fé? Vamos ver em Hebreus no capítulo 6 o que as Sagradas Escrituras nos dizem? Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Paulo está dizendo aqui que para aqueles que já entenderam que é necessário se arrepender, crer no Evangelho, é necessário ter a paciência e a convicção da sua fé e partir para frente, continuando a sua caminhada e ter um amadurecimento de fé. Porque eu me arrependo aqui e de repente eu volto e faço tudo de novo. Paulo está chamando a atenção, vamos amadurecer a nossa fé. Não tem como voltar o tempo inteiro. Se eu já entendi que a base da minha caminhada de fé é o arrependimento, que vai gerar fé, e o fé vai gerando arrependimento. E isso é uma jornada de amadurecimento, e que eu não posso estar o tempo inteiro retornando ao passo 1. Eu preciso sempre caminhar para o alvo que é Cristo, que vai gerando em mim este arrependimento verdadeiro, que não depende das minhas emoções. Eu choro, fico triste, envergonhada, constrangida. E aí que está a grande diferença. Eu estou arrependido como produto de um arrependimento genuíno, verdadeiro, ou eu estou só com remorso? Qual a diferença? Bem, arrependimento verdadeiro, você tem vergonha de Deus. Você está ali com vergonha de Deus por ter falhado, ferido a santidade dele. Ele confiou em você e você feriu a santidade dele. O remorso é você estar com vergonha das pessoas. Poxa, o que as pessoas vão pensar do que eu fiz? Tô morrendo de vergonha, que constrangimento. Você está com vergonha da tua reputação, do que as pessoas vão achar ao teu respeito. Isso é remorso. Isso não vai gerar um arrependimento verdadeiro e não vai gerar fé em ti.
Por quê? Porque você está concentrado em você e não no autor e consumador que vai alimentar a tua fé. Então o arrependimento verdadeiro, ele é uma vergonha de Deus. Você está mais preocupado com a tua reputação, não diante das pessoas, mas a tua reputação diante de Deus. Você está mais interessado em saber o que Deus está pensando a teu respeito. E você está ferindo a quem? A Deus, a santidade de Deus. O remorso, você está preocupado se você feriu a tua própria reputação. Se você feriu a tua imagem diante das pessoas. Você está mais preocupado consigo mesmo e não com a santidade de Deus em ti. Então o arrependimento é você se sentir vergonha diante de Deus. E o remorso é vergonha diante dos outros. Enquanto o arrependimento verdadeiro você olha para Deus, o remorso você olha para si mesmo. Mas o arrependimento vai gerar em você olhar para Deus e ver nele a santidade, a pureza. E você vai se sentir vergonha, porque esta pureza que era para estar agindo em você, não está, porque você está caído. Você perdeu a conexão com aquilo que é puro. E aí você quer retomar isso. Você quer voltar à santidade de Deus, porque você não quer ferir aquele que tanto te amou, aquele que tanto fez por ti. E aí você começa um processo de renovação da mente. Você começa um processo de verdadeiro arrependimento. E aí você começa a crer no Evangelho de uma forma mais verdadeira e não somente religiosa. A fé, o arrependimento religioso, ele gera muitas vezes um impacto emocional na nossa vida. É por isso que às vezes eu caio, choro, grito, eu prometo um monte de coisas para Deus no domingo e durante a semana eu não tenho força para me sujeitar às coisas do Senhor. E aí eu retomo novamente ao passo zero. Por quê? O que foi aquilo ali? Foi um remorso, não foi um arrependimento verdadeiro. E aí eu nunca consigo avançar no amadurecimento da minha caminhada de fé. Então, queridos, Jesus nos chama a um arrependimento que vai nos levar para a vida eterna. Porque para chegar a uma vida de eternidade é necessário crer naquele que Ele enviou. Essa é a verdadeira obra. Então, vejamos nas Escrituras para a gente finalizar este estudo de hoje. Em Mateus, no capítulo 21, versículo 32, assim está escrito: Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Então, queridos, veja, esta fala aqui de Jesus não é para aqueles que não tinham contato com a palavra. Eram com aqueles que se diziam acreditar em Deus. Então veja que nesse momento aqui, não basta eu dizer que tenho fé, mas se eu não crer, de nada vale. Eu estou com obras mortas, porque uma fé que não é baseada naquilo que eu creio, e o que eu creio é ou não a verdade, se não está baseada numa verdadeira verdade e ela só vem do céu, a minha fé tem obras mortas. E Jesus estava falando isso para os líderes religiosos, para os sacerdotes, os anciãos, que não estavam crendo. Porém, Jesus dá um discurso chocante, dizendo, olha, aqueles que eu menos esperava, ou que vocês menos esperavam, é que estão crendo. As prostitutas estão precedendo vocês, estão crendo e vocês não. Os cobradores de impostos estão crendo e vocês não. Então, aquelas pessoas das quais os líderes religiosos poderiam esperar que não crescem, é que estavam crendo. Então, o que estava acontecendo? Eles sequer estavam se arrependendo. Certamente porque não estavam crendo. Mas os publicanos e as meretrizes, isso aqui numa outra versão. Os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Perceba que o arrependimento é para crer. Eu creio para gerar em mim a verdade que vai produzir fé. Mas Jesus fez uma sequência espiritual muito interessante. Vocês não se arrependeram para
crer. Então, arrependimento, para que é arrependimento? É para que fique evidente que Deus está me acusando, me julgando do meu pecado? Não, arrependimento é para gerar o crer em nós. Porque enquanto nós não assumimos que precisamos da graça de Deus para corrigir em nós uma mentira, trazendo a sua verdade, enquanto eu não admito isso, eu não me enxergo pecador. E então a verdade do Senhor não opera nos nossos corações. Então arrependimento e fé são graças divinas da misericórdia de Deus, operadas pela eficácia da palavra, a eficácia da palavra operando em nós, e o Senhor nos chama a este arrependimento. Creiam, arrependam-se e creiam no Evangelho. Os profetas antigos anunciavam este reino que viria pelo Evangelho, a boa notícia. Este reino chegou, este reino nós sabemos que está atuando e Jesus vai retornar. Mas ele vai retornar para julgar as boas obras, e elas só podem vir daquele que é a boa obra, passarão pelo fogo, diz a palavra. E só o que é precioso permanecerá. A preciosidade está vestida de verdade, e a verdade é Cristo. Então não é a minha obra meramente religiosa que vai me salvar. Não é porque eu canto, nem porque eu prego aqui que eu estou salva. Eu estou salva mediante a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que me lavou, me regenerou, porque eu estava destituída da glória de Deus, mas o Senhor veio e me regenerou. Nunca eu poderei dizer que isso é mérito meu. Nunca será, nunca foi. É sempre de Cristo. E este estado de crença, ele vem após o arrependimento. E que possamos então, queridos, compreender que Deus colocou nos nossos corações, Ele coloca em nós o anseio pela eternidade. Agora, este colocar do anseio pela eternidade em nós não vem aleatório. Esse colocar é mediante a palavra. Porque a palavra de Deus, ela entrando na nossa mente, ela passa a trazer os pensamentos de Deus, retira os nossos, que são enganosos, o nosso coração é enganoso. O coração na Bíblia retrata o significado de mente. Então a nossa mente sempre vai pensar coisas aleatórias e enganosas, mas se os meus pensamentos estiverem alicerçados nos pensamentos de Deus mediante a palavra, eu vou ter condições, mediante a minha fé iniciada em Cristo, eu vou me arrepender. Caso contrário, eu poderia, por exemplo, no meu caso, ter vivido uma vida inteira achando que estava tudo bem, que o que eu estava fazendo estava correto. E não estava. Muitos estão vivendo como se nada tivesse para reparar, para fazer reparos espirituais. Então o Senhor nos chama: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não adianta nós orarmos, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, de uma forma tão mecânica, porque a palavra de Deus, quando invade a nossa vida, ela mexe no nosso profundo e vai separar se a gente só está falando, mas não está vivendo. Se a gente só está dizendo, mas não está experimentando e realmente produzindo uma fé com obras vivas. E esta obra é Cristo, não uma obra morta, vindo da carne humana, vindo da religiosidade, vindo de uma falsa crença, um falso arrependimento, que é muito mais remorso, que é muito mais resultado emocional do que de fato uma transformação de vida. Então venha a nós o teu reino. O reino de Deus são suas leis. Todo reino tem suas leis. Todo reino tem o seu rei e seus súditos. Nós queremos que o reino dele venha, mas não queremos obedecer suas regras. Não há consonância nisso. Não há fé genuína nisso. Então o Senhor está nos chamando, querido, porque chegará o dia em que o Senhor Jesus vai vir para julgar a terra. As pessoas crendo ou não, isso irá acontecer, porque os eventos da agenda de Deus não dependem da credibilidade que a terra dá a Ele. Simplesmente o que Ele é. Ele é absoluto, Ele é o grande eu sou.
Agora Ele chama para crer. E esse chamamento é através da palavra. Não é à toa que eu estou aqui, diante de uma câmera, gravando a palavra de Deus e lançando para todo aquele que quiser ter acesso e quiser crer nestas palavras, que não são minhas, mas são do Eterno. Então, queridos, que possamos meditar nesta palavra e se há a necessidade de arrependimento por alguma situação da sua vida, faça isso, arrependa-se e creia no Evangelho. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e tudo que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seu caminho e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Graça e paz, querido. A justiça de Deus prevalecerá. Glória a Deus.